Alô meninos, então vamos aqui ver algumas resoluções de exercícios que eu vos recomendei resolverem os exercícios finais do manual, vamos aqui ver alguns deles. Portanto, vou começar pelo exercício 16 da página 164 e o 16.1 pede para calcular f de menos raiz cúbica de 2/3 vezes f de raiz de 2. Ora, como a função f está aqui definida por ramos, então vamos ter que olhar para que ramo pretendemos utilizar para cada um destes valores. Portanto, este valor é negativo, portanto temos que olhar para o ramo em que o x é menor que zero. Se os objetos forem negativos, nós vamos utilizar esta expressão. Se os objetos forem maiores ou iguais que zero, positivos ou zero, nós olhamos para esta. Portanto, para fazer a linha A, o que é que nós precisamos então de ver? Para o cálculo da primeira imagem, nós vamos utilizar a primeira expressão. Ou seja, no lugar do x, nós vamos substituir por menos raiz cúbica de 2/3. Portanto, no lugar do x, portanto, aqui ficamos com menos 3, aqui escrever menos 3, vezes, depois vamos ter isto ao cubo, menos 3. Portanto, isto é o f de menos raiz cúbica de 2/3. Para a segunda, vamos utilizar a segunda expressão. Portanto, no lugar do x, substituímos por raiz de 2. Portanto, ficamos com raiz de 2 ao quadrado menos 1. Agora, se repararem, como temos aqui a raiz cúbica e temos elevado a 3, nós podemos simplificar. Portanto, ficamos com menos 3 vezes menos 2/3 menos 3, parênteses, porque temos que manter aqui a nossa prioridade. Aqui a mesma coisa, também podemos simplificar a raiz quadrada com o elevado a 2, portanto ficamos com 2 menos 1. Isto vai ser igual a, na primeira expressão, podemos simplificar então o menos 3 com o menos 3, ficamos apenas com 2 menos 3 vezes 2 menos 1, 1, portanto ficamos com menos 1. Aqui o que eu fiz foi simplificar este menos 3 com este menos 3. Podemos simplificar tudo, fica só 2. Na B, temos que fazer f de menos 2 elevado a 2/3 mais f de 3 elevado a 1 meio. Novamente, este valor é negativo, vamos olhar para esta expressão. Este valor é positivo, olhamos para esta. Então, ficamos com menos 3, depois menos 2 elevado a 2/3, isto está elevado a 3, portanto, vou colocar assim, depois menos 3, mais, atenção que aqui é mais, no anterior era vezes, agora é mais, 3 elevado a 1 meio elevado a 2 menos 1. Portanto, ficamos com menos 3, aqui podemos passar para a raiz cúbica, não se esqueçam, mas aqui também podemos simplificar logo com as operações com expoentes. Não se esqueçam que a elevado a b elevado a c é igual a elevado a b vezes c. E não se esqueçam que, se preferirem, podemos pensar que a elevado a b sobre c é igual a raiz índice c de a elevado a b. Em qualquer uma das alternativas, aqui vamos ficar com, por aqui vezes, menos 2 elevado a 2. E agora mais, aqui também pode simplificar, 1 meio vezes 2 dá 1, dá 3, elevado a 1 que é 3, menos 1. Portanto, aqui ficamos com menos 2 elevado a 2, atenção que aqui vai dar menos 4, porque este quadrado não está aqui a influenciar o menos, teria de ter este parênteses, como não tem, que vai dar menos 4, portanto ficamos com menos 3 vezes menos 4
menos 3, mais 2. Portanto, isto vai dar 12 menos 3, não é? Mais 2. Portanto, 12 menos 3 dá 9. 9 mais 2 dá 11. Certo? Então, o que é que nos falta ver? A 16.2. Isto é 16.1. Vamos ver aqui a 16.2. Na 16.2 temos que resolver em R0 menos, não é? Esta inequação. Portanto, se em R0 menos, o x vai ter de ser menor ou igual que 0. É uma das condições. X menor ou igual que 0. Nós poderíamos fazer isto com um sistema, mas vamos apenas fazer esta restrição no final para isto não ser uma resolução tão longa. Portanto, claro que como x é menor ou igual que 0, vamos ter que pegar nesta expressão. Portanto, menos 3x cubo menos 3. Já vamos ver o que é que acontece se o x for igual a 0, porque se for igual a 0 vamos ter que usar esta. Portanto, se for esta, menor ou igual que 21, ficamos com menos 3x cubo menor ou igual que 24, ou seja, ficamos com x ao cubo maior ou igual, vou trocar porque vou dividir tudo por menos 3, vou ficar com x ao cubo maior ou igual que menos 8. Como se trata de uma raiz cúbica, nós podemos já passar tudo ao cubo. Portanto, ficamos com x maior ou igual que raiz de menos 8. Aqui tem que pôr também sinais de equivalente. Ficamos com x maior ou igual que menos 2. Certo? Não se esqueçam que nós estávamos aqui na condição do x ser menor que 0. Portanto, vamos ter que pensar. X menor que 0. É uma das nossas condições. E esta condição aqui diz-nos que o x tem que ser maior ou igual que menos 2. Menos 2 maior ou igual. Correto? Portanto, qual é que é a interseção destes dois? Portanto, destes dois será de menos 2, fechado, a 0, aberto. Correto? Falta-nos ver apenas quando o x é igual a 0. Quando o x é igual a 0, nós vamos ter que olhar para a expressão anterior, portanto, para esta, x² menos 1. Portanto, ficamos com x² menos 1 menor ou igual que 21. E, simultaneamente, o x tem que ser igual a 0. Portanto, se o x tem que ser igual a 0, o que é que fica? Fica 0² menos 1 menor ou igual que 21. Isto não parece nada um 0. 0. Portanto, daqui resulta que menos 1 é menor ou igual que 21, correto? Ou seja, se isto é verdade, não é? E o x é igual a 0, então vamos contemplar o caso em que x é igual a 0, porque também verifica aqui esta desigualdade que é verdadeira. Portanto, o conjunto de solução desta inequação será de menos 2 a 0, fechado. Correto? Isto é uma proposição verdadeira. Obrigatoriamente, para x igual a 0, a inequação é verificada e, como é verificada, portanto, vamos incluir o 0, de menos 2 a 0. Tá certo? Então, vamos agora para o próximo exercício, que eu vos recomendei, que foi o exercício 18. Então, o que é que temos aqui no exercício 18? Primeiro, pedem-nos para determinar o domínio desta função f. Para determinar o domínio desta função f, nós vamos considerar, vocês já sabem como fazer, os x pertencentes a R, tal que, qual é a condição que eu vou impor? X menos 3 maior ou igual que 0. X menos 3 maior ou igual que 0. O que é que acontece a este 2 e a este 1? Estes valores não influenciam o domínio da nossa função. Este 2
provoca aqui uma dilatação vertical, este mais 1 provoca uma translação vertical, ambos são verticais, ou seja, influenciam no eixo do y, no contradomínio. Portanto, aqui ficamos com x pertencente a R, tal que x maior ou igual que 3, ou seja, de 3 a mais infinito. Correto? Pronto. Então vamos lá. Agora pretendemos determinar o contradomínio da função f. Então, como é que determinamos o contradomínio da função f? Na prática são os valores das imagens, possíveis para as imagens. Portanto, vamos pegar na condição do domínio. Portanto, se o x pertence ao domínio da função f, então o x pertence ao intervalo de 3 a mais infinito. Portanto, x é maior ou igual que 3, correto? Se x é maior ou igual que 3, nós vamos tentar construir esta expressão. Ora, se x é maior ou igual que 3, então x menos 3 é maior ou igual que 0, correto? Se x menos 3 é maior ou igual que 0, a raiz de x menos 3 também é maior ou igual que 0. E, portanto, também o 2 raiz de x menos 3 é maior ou igual que 0. Se eu multiplicar o número que já é maior ou igual que 0 por 2, continua a ser maior ou igual que 0. E agora, se eu somar em ambos os membros desta inequação 1 mais 1 maior ou igual que 1, não é? Ou seja, esta expressão, que é o nosso f de x, nossas imagens, são maiores ou iguais que 1. Portanto, o contradomínio da minha função f é de 1 a mais infinito. Não é? Portanto, se eu tiver que fazer o esboço, como pede aqui na 18.2, lembrem-se, vocês já sabem fazer o esboço do gráfico da função a raiz de x, não é? Este aqui seria o raiz de x, y a raiz de x. Se eu faço uma dilatação, não é? Significa então que eu estou a passar para o dobro. Portanto, será qualquer coisa assim. Nós temos que colocar aqui os pontos todos direitinhos. Portanto, já vamos ver como é que isso acontece. Para além disto, temos de considerar aqui menos 3. Portanto, vai dar 3 unidades para a direita. 1, 2, 3. Ou seja, neste momento, vou colocar aqui outra cor, estará aqui, não é? E depois temos que dar uma unidade. Portanto, temos que andar aqui segundo o vetor 0, 1, que é para somar este mais 1. Portanto, ficará, aqui é o ponto 1, 1, não é? Porque a raiz de 1 é 1. Portanto, terá de andar uma unidade, terá de começar aqui. Portanto, a nossa resposta, o nosso esboço será qualquer coisa assim. Mas como dilata 2 unidades, não é? Portanto, as imagens passam a ser 2 vezes maior, ficará assim. E a nossa resposta é então este aqui, a laranja. Claro que nós podemos aqui ver alguns objetos e alguns pontos deste gráfico sejam importantes. Por exemplo, se o x for 0, 2 raiz de 0 menos... Desculpa, se o x for 0 não, se o x for 3, ficamos com 3 menos 3 mais 1, ficamos com 2 raiz de 0 mais 1, portanto ficamos com 1. Portanto, para x igual a 3, o y dá 1, como está aqui. Mas vamos imaginar que o x era 4, não é? Para x igual a 4, 4 menos 3 mais 1 dá a raiz de 1, 2 mais 1 dá 3. Portanto, é o ponto 4, 3. Ou seja, aqui já podemos colocar o ponto 4 e aqui dizer que este é o ponto 3. E pronto. Mas estará a indicar assim 2 pontos e colocar a forma correta
da função e mais nada. Portanto, falta-nos a 18.3. 18.3. Resolve a equação em R, f de x igual a 1. Portanto, 2 raiz de x menos 3 mais 1, que é o nosso f de x, tem que ser igual a 1. Portanto, f de x igual a 1, não é? Portanto, é a resolução de uma equação irracional, como já estamos habituados. Vamos tentar isolar a nossa raiz no primeiro membro. Passamos 1 para o segundo membro, fica 0, não é? Ou seja, raiz de x menos 3 igual a 0. Ou seja, o x menos 3 tem que ser 0. Para a raiz ser 0, o x menos 3 tem que ser 0. Ou seja, o x tem que ser igual a 3. Portanto, conjunto de solução é o 3. Certo? Vamos fazer os restantes exercícios noutro vídeo, para o vídeo não ficar muito grande. Está bem? Bom trabalho, meninos. Alguma dúvida, digam.